Boa noite! Está aí! Voltamos para o nosso segundo bloco, ao ritmo do El Chavas, o nosso mascote para a temporada 2009, e já vamos vivendo um pouco do que será o nosso campeonato no ano que vem com o Campeonato Mexicano. Como nós terminamos o primeiro bloco, a pergunta que ficou no ar era sobre o jogo da semifinal, o tão falado jogo dos 4-1 do Inter. Tinha deixado a pergunta no ar para o Átila, falar um pouco sobre aquele jogo, o que foi que aconteceu, e na sequência vamos colocar esse assunto em pauta aí. Átila? Pois é, Magárcio, o jogo do Fluminense foi fatídico mesmo, mas só uma palavrinha sobre a final, né? O Xavier está aqui do meu lado, ele sabe que eu reconheço a derrota e eu reconheço como um grande capitão, mas ele falar de humildade na mesa e dizer que o Flamengo se comportou de forma humilde, isso aí eu discordo, né? Porque eu sei que o Flamengo já tinha reservado a festa numa casa requintada de Curitiba, já tinha a festa toda programada, né? Então, humilde o Flamengo não foi. Dos 17 jogadores que eles têm, eu diria que os 18 jogadores humildes eles não foram, né? Então, repetindo, reconheço a derrota, mas humildade durante todo o campeonato não foi uma das qualidades do Flamengo, porque eu acredito que humildade, sim, é uma qualidade. Fluminense realmente tinha alguma coisa no ar, sabe? O Inter era um time tecnicamente inferior, não digo taticamente, porque o capitão deles pecava muito nesse lado, né? Não tinha o comando sobre o time, não tinha... era um bom jogador, mas não pecava no lado tático. O Internacional é um time poderoso, é um time financeiramente estável, então eu não tenho papas na língua de jogar no ar essa questão, porque alguma coisa tinha no ar, sabe, Magárcio? Porque eu saí do Inter, todo mundo sabe que eu rescindi o contrato com o Inter, agora eu sou contratado pela Eleva Sul, e eu acho que tinha uma mala preta porque não é possível, 3 gols em 30 minutos, e que pese toda a nossa dedicação, mas alguma coisa tem no ar. Eu não sei te dizer ao certo o que aconteceu, sabe, Márcio? Gostaria de ver outros. Eu vou passar essa deixa do Átila para o nosso comentarista, o Di Giovanni. O que você acha, Di Giovanni, sobre essa questão levantada pelo capitão Átila? Acho que vou começar pela semifinal do Corinthians e Flamengo. O Flamengo realmente mereceu passar muito bem pelo Corinthians, e acho que o Corinthians, depois do papelão de ter entregado a partida para o próprio Inter no último jogo, não merecia nada diferente do que terminar em 4º lugar, sofrendo uma goleada vexatória de 6-2 aí no último jogo. Então acho que o Corinthians não se portou da melhor forma e o resultado ficou evidente. Sobre Fluminense e Inter, Fluminense era, a modo de ver da maioria das pessoas, o melhor time. Realmente, só um desastre e uma atuação ridícula e muito infeliz do capitão e jogador Aldi para transformar um resultado ganho numa maior surpresa, dos melhores jogos que a gente pôde acompanhar durante o ano. Hein? Realmente foi uma semifinal fantástica. O time do Átila, o Internacional, foi muito bem, está de parabéns. E o Fluminense, que sempre jogou o campeonato inteiro como time grande, na hora do vamos ver, se apequenou. Jogou, se recuou, não segurou a pressão. Com a ausência do Igor, não puxou contra-ataque, ficou à mercê. Ficava o Di parado e o Jaque mais pesado do que o Júnior na frente, não conseguiam segurar a bola, muita pressão sobre a zaga. E no final, por aquele lance absurdo do jogador Di, e o resto é lenda. Você tocou num ponto importante. Uma das
dos fatores que sempre foram colocados era com relação ao jogador Jaque e ao jogador Jean, que os dois chegavam e nunca levavam o título. Desta feita, uma dessas lendas foi quebrada. O atleta Jean-Claude foi campeão e o atleta Jaque continua sem títulos nenhum. O que acontece? É um fato muito interessante que o Di levantou, porque o Jaque sempre foi considerado o craque, e o irmão dele, o Júnior, um jogador acabado, gordo, e esse ano o atleta Júnior foi de uma importância tremenda para a equipe do Internacional, e o atleta Jaque, principalmente nessas semifinais contra a equipe do Inter, o próprio Júnior anulou completamente as ações do Jaque. Neste final de campeonato, o Júnior, o irmão do Jaque, tornou-se o grande craque da família Grelov. Na realidade, o Júnior sempre foi o grande craque da família. Ele nunca deixou de ser o mais habilidoso, o mais talentoso, o mais promissor. O único fato que atrapalhou a carreira do rapaz, do Júnior, é o fato de que num certo estágio da sua carreira ele simplesmente se perdeu na vida. Muita bebida, né? Muita bebida, noitadas, assim, eu gostaria... É um termo até meio difícil de se comentar numa mesa como essa, mas a gente sabe de... haviam garotas de programa incluídas nas noitadas do rapaz, então ele teve esse desvio de percurso na carreira dele. O talento dele foi afetado por esse... Poderíamos dizer assim, então, que ele é mais ou menos o Zé Roberto do Clube de Pais? Ele é o Zé Roberto do Clube de Pais. O talento ele sempre teve. O problema é levá-lo para a partida, levá-lo para dentro de campo para jogar depois de noites como essa. Agora, recentemente, o rapaz, o Jaque, o irmão do Júnior, o irmão mais novo, também acabou relaxando um pouco na questão do preparo físico e igualando-se o preparo físico, talvez o Jaque um pouquinho mais fora de forma do que o Júnior, né? Aí acabou ficando evidente quem é o grande craque da família, o Júnior, é óbvio. Agora que ele casou, né? Agora que o rapaz, o Júnior, casou, a gente imagina que o futuro dele aí, apesar de não ser um futuro muito extenso no futebol, né? Um futuro talvez um pouco curto, mas para os próximos anos ele promete que tem muito para dar aí para o nosso campeonato.